Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um tempo de meditação, enfim, de avaliação daquilo que são as notícias do ponto de vista cristão e bíblico. Nós hoje vamos pensar um bocadinho naquilo que diz respeito à disciplina escolar, que tem por título Cidadania e Desenvolvimento. Esta matéria é uma matéria que foi tornada obrigatória pelo nosso Estado, pelo nosso governo atual, a partir do ano letivo 2018-2019. É possível que você nem tenha muita informação a respeito disto e esta disciplina talvez passasse despercebida, não fosse o facto que aconteceu recentemente com dois alunos do agrupamento escolar Camilo Castelo Branco em Famalicão. Estes jovens alunos adolescentes pertencem a uma família grande. Estes jovens são alunos exemplares de média 5, alunos vencedores de várias Olimpíadas educativas. São alunos, portanto, alunos de topo, alunos de notas excelentes. O que é que aconteceu? Aconteceu que os pais destes alunos, particularmente, não é, o senhor Artur Mesquita Guimarães, tomou a decisão de que os seus filhos não iriam participar nesta disciplina. E ele explicou, mandando carta escrita à direção do agrupamento escolar, que por uma questão de objeção de consciência, tendo em conta o conteúdo desta disciplina, os seus filhos não iriam participar nas aulas. E assim aconteceu durante 2 anos letivos. Ao fim destes 2 anos letivos, eles acharam estranho porque, ao irem buscar as notas finais dos seus filhos, verificou que nenhuma nota tinha sido atribuída. Voltamos a dizer, são alunos de topo, que têm notas excelentes. São alunos de quadro de honra na escola. Verificou-se então que o secretário de Estado da Educação tinha decretado que estes 2 alunos teriam que voltar atrás os 2 anos em que não participaram daquilo que foram as aulas de cidadania e desenvolvimento. As notas das outras disciplinas foram suprimidas enquanto isto não tivesse sido resolvido. Os pais recorreram à Justiça e a Justiça deu ganho de causa à sua providência cautelar. Claro, o Ministério Público e o Ministério da Educação já disse que já vai recorrer novamente. Hierarquicamente, esta disciplina está colocada ao mesmo nível do português ou de uma matemática e até acima de outras, como por exemplo História, porque tem ocupado espaço de ensino de matérias como por exemplo História ou Geografia. Esta disciplina não é uma disciplina opcional. O Sr. Artur Mesquita Guimarães, já no passado, com os seus filhos mais velhos, esta família é numerosa, são 6 filhos, estes meninos são os mais novos, os seus filhos mais velhos não tinham frequentado a disciplina de educação sexual exatamente pelas mesmas razões. Mas na altura essa disciplina não era obrigatória, agora ela passou a ser obrigatória. E por causa disto, então, estes pais decidiram isto e o Ministério está a punir alunos de topo porque não participaram nesta disciplina. A pergunta natural e óbvia é esta, mas que disciplina é Cidadania e Desenvolvimento? O título não nos diz absolutamente nada e parece até muito correto. Cidadania, ótimo. Desenvolvimento, muito bom. Bem, a matéria de Cidadania e Desenvolvimento serve essencialmente para fazer passar as ideologias e filosofias que fazem parte daquilo que é o programa deste governo. Ela é uma disciplina utilizada, por exemplo, para desenvolver de forma muito intensa a ideologia de género, começando dos nossos pequeninos, porque ela é introduzida desde os pré-primários, desde os primeiros anos de escolaridade, em que as crianças são ensinadas que aquilo que vem, ou seja, o menino exteriormente é um menino e parece um menino, mas pode não ser, se calhar é uma menina, em que meninos são estimulados a se vestirem como meninas e meninas como meninos, em que isto não é feito como algo passivo de escolha, é obrigatório, em que a ideia da naturalidade da homossexualidade é imposta a todos os alunos, em que a ideia de vários tipos diferentes de famílias é apresentada como se fosse algo perfeitamente comum e que tem que ser aceito pelos alunos, em que a utilização de drogas recreativas é estimulado e dito que inclusive faz bem à própria saúde. Estas e várias outras questões têm a ver com a filosofia e têm a ver com ideologia, têm a ver com o transmitir destes princípios às nossas crianças na escola. Tem a ver com o catequizar os nossos meninos e as nossas meninas no que diz respeito aos princípios que são, por exemplo, do grande movimento, do lobby de lésbicas, gays, transexuais, etc, etc, etc. Um pai cristão, por convicção, conservador, porque ele tem o direito de o ser,
exercendo o seu direito democrático de objeção de consciência, faz valer aquilo que é a sua posição. Qual é a resposta do Estado, qual é a resposta do nosso governo? Punir a estes pais e punir aos seus filhos. É interessante, antes mesmo de olhar para aquilo que a Bíblia diz a respeito desta matéria, olhar para aquilo que a nossa lei fundamental diz. Nós temos uma Constituição e, como cidadãos cristãos que somos chamados a obedecer às autoridades, nós também temos que olhar para aquilo que é a Constituição. O que diz a nossa Constituição? Bem, artigo 36 da Constituição Portuguesa diz: os pais têm o direito e o dever da educação e manutenção dos filhos. O direito e a responsabilidade da educação dos filhos, segundo a Constituição Portuguesa, é dos pais, não da escola. Artigo 68. Os pais e as mães têm o direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação a filhos, nomeadamente à sua educação, como garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do país. Esta responsabilidade, segundo a nossa Constituição, é da responsabilidade dos pais. Diz a nossa Constituição que esta responsabilidade é insubstituível e, de facto, é. A responsabilidade de educar filhos para a cidadania, para a vida familiar, para a vida em sociedade, para o sucesso profissional e cívico é dos pais, não da escola. A Constituição Portuguesa apresenta o Estado como cooperador dos pais no que diz respeito à sua educação. A educação dos filhos não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade dos pais. Diz a Constituição Portuguesa, artigo 43, no tocante àquilo que é a forma de preparar o ensino no nosso país. Diz assim: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. É a Constituição Portuguesa. Talvez seja o fato de nós dizermos aqui que esta disciplina de cidadania e desenvolvimento vai contra a Constituição, porque ela claramente foi organizada de acordo com uma ideologia e uma filosofia que nos é imposta. Quando mandamos os nossos filhos para a escola, estamos à espera que eles possam ser auxiliados por pessoas mais capacitadas e profissionais no ensino do português, da matemática, das ciências, no conhecimento daquilo que é a história e o nosso passado. E não que eles vão ser treinados ideologicamente de acordo com aquilo que são os princípios do marxismo cultural, que vai tomando cada vez mais o poder. Mas o nosso governo atual entende que tem o direito de fazer isso, contrariamente àquilo que está estabelecido na própria Constituição Portuguesa. A Bíblia, para nós, Constituição Suprema, diz que a responsabilidade da educação é dos pais. A Bíblia nos chama a ensinar os nossos filhos, desde levantar até ao deitar, de os ajudar a recordar aquilo que são os princípios bíblicos da revelação divina, de os guiar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, que tem princípios claros, diretos e que tem servido ao longo de milénios para uma boa vida cívica, para um bom comportamento em cidadania, para uma boa forma de estar, para o desenvolvimento dos melhores profissionais e dos melhores cidadãos possíveis. Este é um princípio e uma orientação dada pela Palavra de Deus e pela Bíblia. O Sr. Artur Mesquita Guimarães é um exemplo de pai. Responsável porque ele sabe aquilo que está a ser ensinado aos seus filhos. Responsável porque ele sabe que tem o seu direito, de acordo com as leis deste país, de objetar conscientemente a presença dos seus filhos a este tipo de matéria. É um exemplo, no sentido em que está a enfrentar esta avalanche, em que ele está a lutar contra um governo inteiro para dizer: eu não quero aceitar isto. Eu creio que a nossa responsabilidade como cristãos fazer parte deste movimento, apoiar aqueles que são pais de forma séria e que assumem a responsabilidade do ensino dos seus filhos. Meus irmãos, nós não podemos simplesmente deixar que os nossos filhos vão para a escola como antigamente, achando que aquilo que eles vão receber ali vai ser o melhor. É nossa responsabilidade, desde que eles sejam entregues a qualquer pessoa para a sua educação, desde o mais pequenina idade até a mais alta, sabermos aquilo que se passa, sabermos o que os seus livros ensinam, estudarmos aquilo que lhes está a ser transmitido e fazermos valer a nossa voz. Talvez, se em vez de um Artur Mesquita Guimarães houver milhares no país inteiro, o governo tenha que olhar novamente para isto e pensar: bem, nós não podemos simplesmente riscar a Constituição e fazer o que nos apetece, porque afinal de contas há pessoas que sabem ler e que têm informação daquilo que se está a passar. É nosso dever proteger os nossos filhos.
Nós temos o direito de ensiná-los de acordo com aquilo que são os princípios que nós queremos e que têm norteado as nossas famílias e gerações durante décadas, séculos, milénios. Essa é a nossa responsabilidade, é nosso direito e é nosso dever. Nós devemos fazê-lo para proteger aquilo que é o povo de Deus.